Oi, eu sou Maristela Rosa, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Comunique-se Bem, ao nosso último mês aqui com aulas novas, né? Com aulas regulares para vocês. Estamos chegando ao fim aí com o nosso ciclo de um ano de produção de conteúdo aqui nesse canal, com o objetivo de conversar sobre comunicação, criação de conteúdo online, comunicação no Brasil, enfim, os desafios que a gente tem nessa produção de conteúdo online. Como vocês sabem, eu sou Maristela Rosa, eu sou jornalista, eu sou mestre em comunicação, sou criadora de conteúdo também para a internet. Daqui a pouco vai fazer 9 anos que eu tô nessa empreitada, nesse trabalho. Enfim, aí com o apoio, com o patrocínio da Deia Freitas, do Não Inviabilize, esse projeto aqui está no ar. Muito obrigada mesmo por todo o apoio de vocês, muito obrigada por confiarem no meu trabalho. E aí esse mês de fevereiro, como eu disse para vocês, é o nosso último mês, mas vai ficar aqui todas as aulas que a gente teve desde março do ano passado, de 2023, até aqui, né, 12 meses, portanto, vai ficar tudo aqui salvo para vocês virem rever, enfim, para se lembrarem do que a gente conversou. Foram várias aulas, né? Então, eu tenho certeza que esse material pode ser muito útil, não só para você, mas para outras pessoas também. Então, por favor, compartilhe a palavra do Comunique-se Bem, compartilha por aí com pessoas que vocês acreditam que estão em busca aí desse material sobre comunicação online, que está às voltas pensando o que eu faço, como fazer um perfil no Instagram, TikTok, YouTube, o que eu deveria saber, enfim. A gente já conversou bastante sobre essas coisas. E aí, como vocês sabem, esse curso aqui, ele tem um recorte de raça e de classe, ou seja, a gente fala para todo mundo, porém, especialmente com pessoas negras, com quilombolas, com trabalhadores e trabalhadoras, com pessoas que trabalham em ONGs, em projetos sociais, enfim. E aí, ao longo do tempo aí, em alguns momentos, eu fiz esse recorte de raça bem específico, né? Falando especialmente de pessoas negras, assim, que não só por conta de eu ser uma pessoa negra, mas também por estudar mais de perto essa questão envolvendo mídia e pessoas negras, né? E aí, dessa vez a gente vai falar sobre a história da comunicação negra na internet até aqui. Bom, esse título ele é bem pretensioso e eu já digo que eu não vou dar conta desse título como um todo, né? Mas a gente vai dar uma pincelada aí, até porque esse título daria só ele, acho que um curso completo aí, só pra gente falar sobre comunicação negra no país, comunicação negra na internet, comunicação negra fora da internet. Mas eu resolvi falar desse título para dar um panorama para vocês de como ser uma pessoa negra na internet se transformou ao longo do tempo, né? Ao longo desse tempo que a gente tem convivido com a internet na nossa sociedade, né? Ser uma pessoa negra e produzir conteúdo se transformou bastante, vem se transformando e ainda vai se transformar, né? Ser uma pessoa e produzir conteúdo já se transforma. Ser uma pessoa negra ainda tem várias questões que a gente já conversou em aulas passadas. Então, se você está olhando para isso e pensando, mas qual a diferença de ser uma pessoa branca, uma pessoa amarela, ser uma pessoa negra? Se você está com esse pensamento é porque você não viu várias das aulas anteriores nas quais eu conversei sobre isso, sobre ser uma pessoa negra na internet. Então, vá para as outras aulas que vai fazer muito mais sentido do que você cair aqui de paraquedas, tá? E você que já está familiarizado com o tema e já entende toda essa questão, vem comigo, tá? Vamos conversar mais sobre isso, mas lembrando que essa é uma pincelada muito superficial mesmo, tá? Porque não teria como fazer uma aula só para tratar disso de forma aprofundada. Mas vocês vão ver o quanto é interessante olhar para isso mesmo de cima, de forma mais superficial, né? Primeiro, é muito importante entender que a comunicação popular, midiática, ela sempre fez parte da construção, inclusive de resistência do povo preto aqui no Brasil. E é muito louco isso, porque isso é algo quase desconhecido pra gente, né? Quando a gente estuda a história, quando a gente estuda
período colonial brasileiro, quando a gente estuda nesse período aí onde as pessoas pretas vieram para o Brasil forçadas a vir para cá, né, sequestradas, escravizadas e tudo mais, o que a gente tem é um olhar da população negra como se essa população fosse passiva, né? Como se essa população, uma vez sequestrada e colocada aqui para trabalhar, foi só o que ela fez. Trabalhou, lamentou, foi, enfim, torturada e morreu, e deixou descendente, e aí foi e seguiu, e foi só isso, né? Sendo que não, assim, a gente tem uma população negra no Brasil muito resistente e com uma resistência muito diversa mesmo, passando inclusive pela comunicação, passando pelas artes, passando pela construção familiar, passando pela religiosidade, passando pela culinária, enfim, e passando também pela comunicação. E só essa questão dá muitos trabalhos, dá muitos artigos, dá teses inteiras, inclusive, essa questão da população negra no Brasil e a comunicação, né? E aí eu não vou me estender nisso, mas eu vou indicar algumas coisas para vocês, se você tiver mais interesse, se você for uma pessoa que se interessa por comunicação, história e como a população negra está inserida nesse contexto de comunicação e resistência, eu indico algumas coisas para vocês. Primeiro, a HQ Mucanda Teodora, do Marcelo de Salete. É uma HQ que eu tenho aqui, mas ela não está à mão, então não vou poder pegar para mostrar para vocês. Mas o nome é Mucanda Teodora, Mucanda com K. É um quadrinho maravilhoso. O Marcelo de Salete é um homem negro que pesquisa muito sobre o período colonial brasileiro, à luz desse olhar para as pessoas escravizadas, como elas viviam, como elas resistiam. E a Mucanda Teodora trata aí de uma mulher real que existiu, uma mulher negra, foi escravizada aqui no Brasil. Ele achou documentos sobre ela, né? E essa mulher, que é a Teodora, e Mucanda é como eles chamavam carta, né? Ela pede para que alguém escreva uma carta para que ela mande para um familiar. Eu não lembro se é um filho dela que está perdido, se é um marido, enfim, acho que é um marido. Que ela, enfim, que eles foram separados, né? Isso era muito comum, né? Pessoas pretas, então, chegavam numa fazenda, numa casa, e aí tinham outros escravizados ali, e às vezes formavam família, e depois essas suas famílias eram separadas. Isso acontecia muito, e essas pessoas achavam uma maneira de se comunicar, né? De manter aí esse núcleo familiar. E as cartas, né? A Mucanda, a carta era uma dessas maneiras. E a Teodora, mesmo não sabendo escrever, deu um jeito de alguém escrever uma carta para ela e essa carta chegar aí. E aí, justamente, essa HQ conta como que esse garoto que pega essa carta para entregar, né, a carta, quais são os caminhos que ele percorre, quais são os perigos que ele corre, e mostra também um pouco do contexto histórico da época. Então é um quadrinho feito com muita pesquisa, a maneira que as pessoas falavam, os cenários, os lugares onde esse quadrinho passa, é todo muito bem pesquisado. Ao final do quadrinho, que é da editora Veneta, a gente tem os documentos onde o Marcelo foi pesquisar, as fotos da época onde o Marcelo foi pesquisar. Enfim, é muito bom mesmo, então vale muito a pena. Mucanda Teodora. A gente tem também um livro que virou até tema de carnaval recentemente, né? Que é Um Defeito de Cor, que é um livro que a autora ela encontra vários manuscritos de uma mulher que acredita-se que foi uma escravizada, né? São vários manuscritos, assim como se fosse um diário, e ela compila tudo aquilo e transforma nesse livro, que é enorme, Um Defeito de Cor, que é um livro, enfim, muito denso, que conta uma história. Imagina, uma mulher escravizada no Brasil contando a sua própria história. É também um exercício de comunicação muito forte, muito poderoso, né? Escrever
sobre a sua própria vida, escrever sobre suas próprias lembranças, né? E isso se tornar um livro depois, assim. Então, Um Defeito de Cor é um livro também que demonstra muito isso, assim. E a gente tem também um livro que é um livro mais acadêmico, né, que é uma pesquisadora que trata justamente sobre isso. O nome do livro é Os Escravos e a Comunicação, que ele trata justamente sobre como a comunicação ela sempre esteve presente na vida dos escravizados e na forma de resistência. Inclusive a comunicação falada, a comunicação escrita, nessa transmissão de ideias um para o outro, assim, essa comunicação por mídia mesmo, principalmente escrita, né? Então tem a Revolta dos Malês, por exemplo, que teve também essa questão da comunicação escrita muito forte. Enfim, então quando a gente fala de pessoas negras no país e comunicação, a gente trata também de uma forma de resistência, né? De uma forma de passar suas ideias e sua própria experiência de vida adiante, assim. E aí a gente chega na internet, né? Na experiência aí de estar online e produção de conteúdo online. E a produção de conteúdo online, para nós, né, pessoas comuns, criando na internet, a grande possibilidade começa através dos blogs, que depois viraram sites quando cresceram, alguns viraram portais, enfim. Mas tudo começa com os blogs, né? E algumas pessoas negras tiveram blogs, né? Eu me lembrei muito do Blogueiras Negras, não sei se vocês se lembram desse blog, que eram várias mulheres negras aí que escreviam seus textos, né? A gente tinha também aí, quando tinha Facebook, os grupos, né, relacionados justamente a isso, né? Também a beleza, a cabelo crespo, a cabelo cacheado, mulheres tratando sobre isso, né? Especialmente mulheres negras. Então a gente teve lá no início muito essa questão. A gente tem o GLDs também, que está aí, o Instituto GLDs, que está aí há muitos anos, né? Também na internet, fora da internet, na internet, tratando sobre questões raciais, tratando sobre questões relacionadas à população negra no Brasil, especialmente denunciando questões de injustiça, enfim. A gente teve, por exemplo, o site Mundo Negro, o Alma Preta, né? Antes disso, né? Antes da internet, é interessante porque a gente tem uma publicação muito emblemática, que é a revista Raça. Não sei se vocês se lembram da revista Raça, ela ainda está aí e ainda é publicada, né? Ela também está na internet, mas acho que com menos força do que ela tinha antes, até porque acho que todo o impresso tem menos força do que tinha antes, né? Mas a revista Raça, eu me lembro que era a única oportunidade que a gente tinha, eu quando criança, nos anos 90, de ver pessoas negras numa capa de revista, né? Num lugar de destaque aqui na nossa mídia nacional, né? E de forma recorrente, né? Então eu me lembro que a minha tia, uma tia minha, ela tinha um salão de beleza e ela tinha várias dessa revista Raça. Eu me lembro de pegar para folhear e ficar encantada, assim, meu Deus, eu nunca vi uma revista antes com tantas pessoas negras. Eu lembro que a minha mãe, ela levava muitas revistas de moda para casa, né? Vogue, Elle, enfim, várias dessas revistas de moda ela ganhava, né, das patroas dela, que minha mãe sempre foi doméstica, ela ganhava muitas dessas revistas e levava para casa e tal. E aí eram revistas que só tinham pessoas brancas, e era isso, eu me acostumei a isso, eu me acostumei a folhear revistas só com pessoas brancas. Então eu me lembro quando eu vi a revista Raça, foi pra mim assim, meu Deus, inacreditável, eu não acredito, sabe? Meu Deus, que incrível, assim. Então a revista Raça, ela foi muito importante no momento onde só ela realmente trazia a oportunidade de a gente ver pessoas negras com aquele destaque, sabe? E a revista Raça era uma revista que tratava de celebridades negras, o que as celebridades negras estavam fazendo. Era uma revista de celebridades focada aí em pessoas negras, sabe? Eu me lembro bastante disso, assim. Tinham
Tinham algumas questões também que eles traziam as problemáticas de questões raciais, mas era mais uma revista de celebração das pessoas negras famosas no Brasil, né? E aí esses sites que eu disse, GLDs, blogueiras negras, outros sites, outros blogs tinham como objetivo tratar de questões raciais, né? E aí depois também trazer essa questão aí do protagonismo negro, né? Mas tratando essencialmente das nossas questões raciais brasileiras, trazendo denúncias, trazendo questões de injustiça, né? O que a gente tinha nos blogs, que era texto e foto, né? E aí esses blogs também foram crescendo, e aí alguns tratando de beleza negra, e aí tratando de maquiagem e tudo mais, enfim, esses blogs foram crescendo e se tornando nichados também. A gente teve a questão do YouTube, né? Que veio aí a questão do audiovisual muito forte, né? Na internet antes a gente tinha a questão dos blogs muito forte, das redes sociais também fortes, mas era tudo texto e foto, né? E aí a gente passa para a era do audiovisual na internet com o YouTube, com o crescimento do YouTube, com o boom do YouTube, né? E aí vem também pessoas negras produzindo para o YouTube. Então a gente teve muitos canais tratando de cabelo cacheado especialmente. Então foi uma época onde as pessoas produziram muito, sei lá em 2015, a partir de 2015, tratando muito até antes, né? Em 2013 e tudo mais, tratando justamente dessa questão de como cuidar do cabelo, transição capilar, sobre o porquê de a gente sempre precisar alisar o cabelo, tratar muito sobre a questão desse medo de sair de casa sem chapinha, de estragar a escova, sobre como muitas mulheres negras se privaram de ir à praia, cachoeira, tomar banho de mar, piscina, se privaram de várias coisas pela questão do cabelo, enfim, todos esses questionamentos vieram muito à tona e muitos canais ensinando como cuidar do cabelo cacheado, né? Aí a pessoa, né, a protagonista ali do canal normalmente eram mulheres, passando pela transição capilar, mostrando essa transição, mostrando como ficar sem a química, mostrando ali o Big Shop, né, o grande corte. Foi um momento que, nossa, tinham vários vídeos muito emocionantes na internet de mulheres falando: tá, hoje é o dia. Depois de 6 meses, depois de 1 ano, depois de 2 anos, sem alisar meu cabelo, sem passar nenhum tipo de química, agora eu vou cortar. E muitas cortavam em casa, né? Então pegavam ali a tesoura, iam cortando e filmando e tudo mais, e mostrando esse processo. Então a gente tem muitos canais sendo criados nessa época para tratar sobre isso, né? Muitos canais de maquiagem também, né? Mulheres negras falando de maquiagem para pele negra. Então começou-se muito esse boom de questionar o mercado nacional sobre base para a pele negra, né? Então muitas mulheres que muitas vezes quem conseguia produzir esse conteúdo bem feito não morava no Brasil, né? Mulheres negras brasileiras que não moravam no Brasil ou que tinham acesso a produtos de fora, porque boas bases para pele negra que não acinzentavam, que tinham vários tons para pele negra, a gente já tinha se acostumado que eram bases internacionais, que eram produtos importados, produtos que pigmentassem bem na pele negra, que não fosse só uma sombra dourada, não fosse só uma sombra marrom ou preta. A gente aprendia que eram produtos importados, né? Imagina uma sombra amarela ficar bem pigmentada na pele negra, meu Deus, que sonho! Só coisas internacionais, só coisas caríssimas, né? Então começou a ter essas resenhas, falar desses produtos, e começou a haver uma pressão mesmo no mercado, no sentido de, público consumidor tem, o que não tem é produto. E por que não tem produto? As pessoas começaram a questionar por que tantas pessoas pretas nesse país, um país com mais de 50% da população negra, por que não tem base para pele negra? Por que fazem produtos para pele branca? Né? Foi nesse momento que essas marcas começaram a ser questionadas, porque pessoas negras, afinal de contas,
Não tinha um espaço na mídia tradicional para falar sobre isso. Não tinha um espaço, enfim, em TVs para falar sobre isso. Então, essa reclamação existia. A população negra enfrentava esse problema antes para encontrar, enfrentava, mas aí o que se dizia era, que eu ouvi desde criança: ah, mas a pele de vocês é muito bonita, não precisa nem passar base. Ah, só passar um batonzinho, não sei o que. Ai, mas essa cor dourada fica tão linda em vocês. Era o que eu ouvia desde sempre. E aí, com a internet, com o audiovisual, as pessoas começaram a questionar: tá, mas eu não quero só dourado. Tá, mas eu não vou passar maquiagem porque eu preciso, é porque eu quero. E por quê? Que eu querendo, eu sendo um público consumidor, por que não tem pra mim? Por que tem vários tons de base para pele branca e não tem pra mim? Tanto que a partir desse momento é que as marcas começam a ser constrangidas mesmo. Porque pessoas negras começaram a falar sobre isso, começou a crescer bastante esse nicho na internet de pessoas negras falando sobre maquiagem, falando sobre beleza. E aí, quando uma marca lançava no mercado: ah, lançamos nova base, tem 10 tons e só 2 tons para pele negra, todo mundo, ó, como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Vocês estão malucos? Isso é racismo, não sei o que. Falava, as pessoas falavam. E aí as marcas não queriam passar por isso, né? As marcas começaram a entender que elas tinham um público consumidor. E que muitas vezes elas tinham até propaganda de graça quando elas faziam o mínimo. E aí a gente viu e vem vendo essa mudança no mercado. Não porque eles são bonzinhos, gente. Não porque o mercado é maravilhoso. Eles viram: ah, realmente não. Porque eles querem dinheiro. Isso é muito importante deixar bem estabelecido, né? Bem entendido. E aí a gente começou a ter também canais de humor, né? Canais que não tratavam especificamente de questões raciais. Depois também cresceram muitos canais de questões raciais, de fato, né? Primeiro vieram os canais de beleza, com grande crescimento, canal de cabelo, canal de maquiagem, alguns canais de humor, e aí depois vieram muitos canais falando sobre questões raciais. Então eu lembro que em 2015 o Papo de Preta nasceu, eu e a Natália, e aí o Murilo do Muro Pequeno, acho que foi em 2015 também, a Nathalie Neri foi em 2015 também, vários outros canais tratando sobre questões raciais mesmo, falando sobre racismo, falando sobre justamente essa questão de a população negra brasileira não se ver, não se aceitar e por que isso acontecia, sobre coisas que a gente sempre ouviu a vida inteira e que estão e sempre estiveram erradas, mas que a gente internalizou, tratando de temas como colorismo, como essas expressões como cabelo ruim, tratando de temas, enfim, diversos temas relacionados a racismo, falando muito diretamente sobre racismo e questões raciais. Né? Esses canais cresceram muito, assim, ao ponto de muitas vezes ter criado uma ideia de que pessoas negras só podiam falar sobre racismo ou sobre questões voltadas a ser uma pessoa negra. Então no YouTube virou como se a pessoa negra tivesse que ter como principal tema do trabalho dela coisas voltadas a ela ser uma pessoa negra. Então, maquiagem para a pele negra, cuidados com o seu cabelo afro, vamos tratar sobre racismo e questões raciais, né? E aí esses canais de humor, esses canais outros foram ficando totalmente de escanteio, assim, porque como em 2015, especialmente a partir de 2015, esse nicho tratando de questões raciais cresceu de uma forma tão grande, assim, né? Porque no Brasil era a primeira vez que, de uma maneira tão forte, tantas pessoas negras tinham a possibilidade de fazer audiovisual tratando das nossas questões. A gente nunca tinha tido um acesso tão grande a diferentes pessoas negras produzindo audiovisual tratando de questões raciais.
Então aquilo foi uma novidade, as pessoas ficaram, meu Deus! E aí era aquela coisa de pessoas negras olharem e imediatamente se identificarem, no sentido de, meu Deus, eu tô assistindo uma pessoa que eu nunca vi na vida, mas ela tá falando tudo que eu sinto, tudo que eu passei, tudo que eu vivi, como que pode isso, sabe? E aí, por outro lado, pessoas não negras olhando para isso falando, meu Deus, eu nunca imaginei que era assim, eu nunca imaginei que pessoas negras passassem por isso, eu nunca imaginei que eu estava sendo, sei lá, racista com meu amigo negro por falar tais e tais coisas, eu nunca, enfim, sabe? Então foi esse crescimento que foi muito importante, mas ao mesmo tempo pessoas negras na internet ficaram muito dentro dessa caixa, muitas vezes porque as pessoas colocaram dentro dessa caixa. Então, por exemplo, eu e a Natália, desde o início do Papo de Preta, tanto que no primeiro vídeo a gente fala isso, a gente está aqui para falar de questões raciais, de cultura pop, da nossa visão de mundo. Então a nossa ideia desde o início era falar sobre questões importantes pra gente, coisas que nos faziam pensar, que nos faziam refletir, mas também coisas que animavam a gente, coisas das quais a gente gostava. Então a gente fazia vídeos sobre desenho animado, sobre música, a gente adorava fazer playlist de música, de filme, de séries, enfim, a gente falava de tudo. Mas os vídeos que bombavam, os vídeos que faziam as pessoas chegarem até nós, eram sempre vídeos tratando de questões raciais. Então houve esse vício do público também de pegar pessoas negras e colocar nessa caixinha. Ah, é para falar de filme, para falar de série, para falar de não sei o que, eu tenho pessoas brancas. Para falar de questões raciais é você, pessoa preta. Se você não quiser falar sobre isso, você não vai falar de nada que a gente não vai ouvir. Era mais ou menos assim, né? E aí a questão é que os anos foram passando. Eu tô falando desse boom em 2015, a gente tem 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 9 anos se passaram até a gente chegar aqui, né? E o que acontece? As pessoas, produtores de conteúdo, e eu falo até por mim, foram mudando, foram crescendo, foram aumentando o seu repertório, foram, enfim, querendo tratar de outras coisas, querendo produzir outras coisas. A internet se transformou nesse período, né? E aí outras coisas aconteceram, inclusive outros formatos vieram, como Instagram e TikTok, né? O Instagram, quando a gente começou, o Instagram era uma rede que a gente usava de apoio para o YouTube. O YouTube era a rede principal e no Instagram era, vai lá, me segue no Instagram que eu aviso vocês quando tem vídeo novo e não sei o que, né? Então o Instagram era a rede de apoio. O Instagram virou agora a rede principal, né? Porque quando veio aí o TikTok, né? O TikTok teve seu boom aqui no Brasil em 2020 com a pandemia. O que aconteceu foi que os vídeos curtos se tornaram aí a grande produção de conteúdo e também o grande consumo de conteúdo das pessoas na internet, né? Então as pessoas começaram, especialmente pessoas mais jovens, né? Começaram a produzir conteúdos curtos e a assistir bastante conteúdos curtos, né? E aí o Instagram veio aí a reboque, colocou o Reels lá, também essa área de vídeos curtos, e aí também começou a crescer ainda mais essa questão do audiovisual também no Instagram, né? E aí com isso, com o advento dessa questão do vídeo curto, a gente começou a ter muitas pessoas pretas ascendendo em nichos diferentes. Além do nicho de beleza, além do nicho relacionado especificamente a questões raciais, né? A retratar sobre isso, pessoas negras também no nicho da moda, né? No nicho da cultura pop, no nicho de fofoca de celebridades, enfim, várias pessoas negras aí foram ascendendo nessa questão do vídeo curto, né? Então, em diferentes nichos. A gente tem a Lilian Gonçalves no ASMR, no TikTok, que eu gosto muito do conteúdo dela. A gente tem o Bio Mesquita, que eu amo, que é biólogo e trata sobre isso, né? A gente tem a Jade, que faz reacts de vídeos de receita, né? Então a arroba dela é Jade Comeria, porque ela assiste o vídeo e fala, ai, comeria muito, ai, eu não comeria isso não e tal, enfim. A Jade é maravilhosa.
A gente tem a Bia e o Ben, que é o Benzinho, que a Bia é a mãe dele, né, do Benzinho, que ela trata sobre maternidade, enfim. Então a gente, a partir da questão do vídeo curto, a gente teve essa questão também de pessoas crescerem na produção de conteúdo, pessoas negras, né, em diferentes nichos, assim. E a gente tá nesse processo, né, de pessoas negras cada vez mais conquistarem diferentes nichos, né, estarem em diferentes frentes aí da produção de conteúdo. Eu sinto que ainda as pessoas têm uma questão muito forte com pessoas negras, tem que falar sobre questões raciais. Quando a pessoa negra não trata sobre isso, ela é cobrada a tratar sobre, né? Mas percebo também que com essa questão aí do vídeo curto, do TikTok, a gente tem cada vez mais pessoas negras tratando de outras questões. Não é nenhum problema tratar sobre questões raciais, tá? Tem essa questão de as pessoas olharem para a internet e falar, tá tudo saturado, eu não sei do que eu trato. E se você é uma pessoa negra, eu acho importante entender que essa questão de saturação, ela é muito rasa, no sentido de que ela não explica tudo, porque se você traz do seu jeito, falando do seu jeito, produzindo do seu jeito, se você consegue criar um formato que atrai as pessoas para você e que elas, enfim, querem voltar para te ouvir, para saber o que você tem a dizer, não interessa se é um assunto que elas já ouviram 1000 vezes, elas vão querer ouvir de você, sabe? Então, muitas vezes, eu preciso tratar de algo completamente novo que ninguém tratou, fazer algo que ninguém fez. Será? Sabe? Eu acho que o que eu sempre digo e eu acredito você tem que tratar de algo que você goste, de algo que você entenda, de algo que faça sentido para você, sabe? E aí, se está saturado ou não, se outras pessoas fizeram ou não, eu acho que é o de menos, assim. Então a gente tem essa trajetória das pessoas negras da população negra, assim, de alguma forma na internet, né? De começar tratando bastante sobre questões raciais, protagonismo negro e tudo mais. E aí agora a gente está nesse momento de ocupar diferentes nichos. Nicho de game, nicho de humor, nicho de culinária, enfim, o que seja, sabe? Então, se você é uma pessoa negra, tá a fim de produzir conteúdo, o que eu te diria, vai com todas as questões que eu já tratei aqui para vocês em várias outras aulas, com todas as dificuldades, com todas as questões que impliquem, mas se você é uma pessoa que quer se comunicar, vá em frente, tá? Te diria isso. Bom, se vocês se lembram aí de outros produtores de conteúdo pretos e pretas que marcaram vocês, ou que marcam até hoje, quem está produzindo agora, né? Enfim, comentem aqui pra mim que eu quero saber. Eu fiquei me lembrando de várias pessoas, de vários produtores de conteúdo. Eu nem quis ficar citando, porque às vezes é injusto, você cita uma pessoa e depois você pensa, nossa, mas veio outra antes, nananã. Mas enfim, a gente tem uma produção preta na internet muito, 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 muito grande e que, enfim, espero que cresça cada vez mais. Tá bom? Obrigada pelo carinho, obrigada pelo apoio de vocês. Semana que vem a gente tem a nossa última aula e a gente também tem a nossa live. Obrigada pelo apoio de vocês, obrigada pelo carinho mais uma vez, obrigada pela confiança. Eu sempre fico muito feliz quando vocês comentam, eu tô acompanhando as aulas, eu tô gostando, enfim, obrigada mesmo, tá? Beijo enorme, até a próxima. Tchau!